O comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, mobilizou cerca de 10.000 soldados da ativa até Brasília nas praças dos três poderes. O general ainda pediu o envio de caças Gripen da Marinha e tanques. Tanques M60 Patton foram vistos rumo à Suprema Corte nesta segunda-feira, acompanhados por soldados do Exército fortemente armados. Militares da ativa já deram o recado de que só estão esperando a ordem de seu comandante para prender Alexandre de Moraes. Na semana passada, militares se dirigiram ao seu comandante criticando o Supremo Tribunal Federal. Milhares de militares estão acompanhando as manifestações por todo o país, em especial em frente aos quartéis generais, cobrando uma posição dos generais para coibir a criminosa escalada do ministro Alexandre de Moraes após ter sequestrado a justiça que favoreceu o ex-presidiário. O general Décio Luiz Sichons, que foi cotado para assumir o comando do Exército, enviou um ofício para a Justiça Militar de que o Departamento de Segurança do Exército descobriu que alguns generais estiveram participando de reuniões secretas com o ministro Alexandre de Moraes, entre eles o general comandante do Sudeste, Thomas Miguel Miné Ribeiro Paiva, que é amigo pessoal de Alexandre. De acordo com o general Décio Luiz, que denunciou o comandante do Sudeste ao STM, havendo que o encontro secreto de Moraes com Paiva estaria sendo para negociar uma possível indicação de Paiva para comandar o Exército. Acontece que Alexandre, além de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas. Se for condenado pelo STM, o militar comandante Paiva será punido por traição, e no Código Penal Militar, a punição para atos de traição é a morte. Após muitas das vezes em que Moraes usou o cargo para perseguir opositores, denúncias e acusações ligando o ex-presidiário a um esquema de pagamentos de propina a Moraes, acusações de formação de quadrilha e subornos, o general tomou uma posição mais séria em relação ao ministro. De acordo com o comandante do Exército, agora cabe às Forças Armadas impedir que Moraes continue tomando de assalto a justiça, favorecendo políticos como o ex-presidiário. O exército liderado pelo comandante Marco Antônio autorizou soldados, caças e tanques na entrada do Supremo Tribunal Federal. O general havia pedido pela prisão do ministro Alexandre de Moraes em reunião com os comandantes da Marinha e Aeronáutica. 5 generais da ativa apoiaram a decisão do comandante do exército em colocar tanques e caças Gripen em Brasília. Os blindados da Marinha M113 estão na Praça dos Três Poderes acompanhados por um grupo de fuzileiros navais. Eles se juntaram aos caminhoneiros que estão neste exato momento em frente à Suprema Corte exigindo pela imediata prisão do ministro Alexandre de Moraes. O Exército declarou definitivamente que Moraes é inimigo do Brasil, após a declaração contundente do ministro da Defesa que apoiou o comandante do Exército quando o general havia exigido a prisão de Moraes. Moraes é acusado de participar de um esquema que favoreceu o ex-presidiário Luiz Inácio e elegeu novamente a quadrilha de Lula pelo total favorecimento do ministro que teria recebido propina. A origem das compras de votos, valores altos em dinheiro vivo que foi transportado em ônibus sendo descoberto pela Polícia Federal. O alto comando do Exército vê a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção pelo favorecimento de membros do Poder Judiciário para com políticos, com extrema preocupação. Os comandantes estão ordenando a prisão do ministro, pois Moraes também cometeu o crime de interferência quando o delegado da PF pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, por chefiar uma quadrilha para desviar dinheiro. O agente federal da PF, licenciado Sanderson, também está em Brasília. O deputado se juntou ao Exército e aos caminhoneiros. Sanderson é responsável por denúncias contra Moraes na Polícia Federal que levou a PF a indiciar o ministro. O general Freire Gomes acusou o ministro de ter tomado de assalto a Polícia Federal quando Moraes pediu pelo afastamento do diretor-geral, pois Márcio Nunes mandou investigar agentes da PF que foram cooptados pelo ministro através de ameaças e subornos. Possíveis crimes da administração pública, principalmente quando o ministro decidiu em tempo recorde acabar com operações da PF que visavam desmantelar uma organização criminosa que foi apontada pelo delegado Rodrigo Bartolomei por desvios de mais de 60 milhões do fundão eleitoral. O general comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, em reunião com o Conselho das Forças Armadas no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, onde milhares de manifestantes pediam pela prisão do ministro Alexandre de Moraes e do seu novo amigo ex-presidiário Luiz Inácio, que é acusado de desviar com a ajuda do ministro mais de 60 milhões do fundão eleitoral para compras de votos. Alexandre de Moraes foi denunciado na Polícia Federal, que abriu inquérito para apurar os crimes de formação de quadrilha,
após denúncias de que Moraes teria favorecido Luiz Inácio, o que originou no pedido feito pelos comandantes das Forças Armadas, comprovando que o magistrado da mais alta corte do país esteja envolvido em esquemas ilícitos que beneficiaram o petista. O delegado superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, após ter aberto o inquérito para investigar Lula e Moraes, sofreu uma forte retaliação, até mesmo ameaças de morte, após analistas da Polícia Federal terem interceptado mensagens de um grupo criminoso que tinham a intenção de assassinar o delegado. O general do Exército ainda pediu para que Bartolomei fosse convocado a dar demais explicações sobre a interferência de Moraes na Polícia Federal. O ministro então teria determinado que as investigações que envolvem Lula por crimes de desvios, subornos e propinas fossem arquivadas na Polícia Federal, mesmo depois do delegado ter pedido para que Lula fosse indiciado na Polícia Federal. Após várias acusações de Moraes ter blindado Lula na Polícia Federal sobre desvios de dinheiro para compras de votos, o general Girão fez uma live em que denunciava o esquema do ministro, que foi derrubada pelo Instagram, por determinação do TSE. Os comandantes das Forças Armadas estão agora em reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, para tratar sobre as acusações de que Moraes havia interferido em investigações que envolvem políticos. Os comandantes podem afastar o ministro pela interferência quando o delegado Rodrigo Bartolomei pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, tendo considerado que Lula é tido como chefe de quadrilha no inquérito. Porém, Moraes decidiu que o petista não poderia ser preso na operação que ficou conhecida como Mão Amiga, com 100 páginas no relatório enviado às Forças Armadas acusando Moraes e Lula de participação ilícita em esquema de propinas e subornos. O comandante do Exército, ao ter questionado o esquema envolvendo o petista e o ministro, apurou que de fato houve interferência de Moraes na investigação que beneficiou Lula. De acordo com o general Girão, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que o denunciaram, perseguiu delegados que investigaram o envolvimento de Lula com Moraes, que beneficiou o ex-presidiário, e teria ainda interferido para que Lula não fosse preso após o delegado da PF ter pedido pelo indiciamento e prisão do petista.